como que eu descubro qual que é o corte ali, né? Qual que é o diâmetro da gutta-percha que eu tenho que cortar para a minha obturação dar certo? Já que eu estou, Fernanda, te seguindo aqui e eu já implementei no meu consultório, faço o preparo aí ou no zero, ou passando um pouco zero, ou seja, faço uma limpeza nessa região do forame, então eu não tenho aquele batente, não tenho aquele ombro apical. Como que eu vou, né, parar o meu cone de gutta-percha aí? Se você tem essa dúvida, bem-vindo ao clube, a gente recebe isso daqui de forma bastante recorrente e eu falo para você, vou passar aqui na sequência um passo a passo bem simples, de aplicação clínica direta e que se você reproduzir, praticar aí, logo a parte da obturação vai ser extremamente fluida no seu dia a dia, tá? Então você vai descobrir aqui como é que você, descobrir não, né? Você vai calcular como que você vai determinar qual que é o diâmetro do cone de gutta-percha que você vai usar. Lembrando que antes disso, antes de pensar em diâmetro, você já selecionou um cone de acordo com o taper do seu preparo, ou seja, a conicidade, tá? Então, se o seu preparo terminou ali num taper, vamos supor 0,4, você vai selecionar ou um cone pareado do sistema, né, que às vezes a gente tem, ou um cone que você aí tem um fine medium, né, que equivaleria a esse taper 0,4. Então, é de acordo com a conicidade, você separa primeiro o taper do cone. Selecionou o taper, aí você coloca o vídeo aqui na sequência e descobre como é que você vai usar, que referência você vai usar para ter esse seu corte de maneira bastante precisa e ó, trazer velocidade e precisão no momento da sua obturação. Para o preparo apical aqui, né, com o seu instrumento, que vai ser um instrumento aí final, de shape final, compatível aqui com o diâmetro desse canal, desse incisivo inferior, até o mesmo comprimento real de trabalho, aí meio ou 1 milímetro além do comprimento real do canal. Você vai fazer como se fosse uma odontometria final, ok? Repetir a odontometria agora com uma lima que mais se ajusta no conduto, que vai ser a sua lima anatômica final, que ela dá um diâmetro aproximado do forame. E isso vai servir de referência na sua seleção aí, no seu corte do cone, que vai ser um diâmetro além do que foi sua lima anatômica final. Então, se foi 30, você vai cortar aí 35 e testar se esse cone está descendo no comprimento adequado, ou seja, 1 a 1,5 milímetro aquém do comprimento real do canal, tá? Ou seja, do zero do localizador. Se ele desceu, maravilha. Se ele não desceu, então você reveja aí o seu corte, reveja se você precisa aumentar um diâmetro e fazer movimentos de ancoragem com esse cone para modelar, né, e verificar que ele está travando aí dentro do conduto. Irrigação com o soro fisiológico, está terminado o seu preparo, sua prova de cone, você já radiografou, já viu que está tudo certo, é a hora da toalete final, com a remoção de smear layer através de um protocolo de DTA. Posicione a DTA, preenche, né, a DTA no conduto, faz uma agitação, pode ser com um ultrassom, pode ser com Risonic, pode ser com Easy Clean, com alguma aleta plástica, e agita por 20 segundos, repete isso. Então são 3 agitações de 20 segundos, sempre trocando o EDTA a cada nova agitação, certo? São 3 vezes então que você tem EDTA novo ali agitado por 20 segundos, faz uma irrigação final com soro fisiológico e hora de secar esse conduto com cone de papel. Lembrando, o cone de papel você não precisa, né, chegar até a região de forame, você mantém mais ou menos 2 milímetros aquém, mantém esse cone dentro do conduto por alguns segundos, que ele vai absorver a umidade e aí sim você está pronto para obturar, ou seja, colocar o seu cimento endodôntico aí selecionado, no caso aqui a gente está usando o H+ Jet, e testa a saída primeiro desse cimento aqui fora do conduto, né, pela ponta aplicadora, e no momento em que você for levar esse cimento ao conduto, você pode medir, né, essa ponta aplicadora até onde ela entra e lembrar que o volume de cimento ele não deve ser exagerado. Inserir o seu cone calibrado, certo? Bem adequado, é hora de fazer o corte, que pode ser esse primeiro corte na embocadura, né? Lembrando de rodar esse instrumento aquecido contra as paredes para não puxar o seu cone na volta e fazer sempre uma compressão a frio, mantendo uma pressão aí por alguns segundos, se necessário, repetir esse corte de modo que a gutta-percha fique ali 2 milímetros para dentro da embocadura, certo? Final, faz a limpeza da cavidade muito adequada, de acordo com o cimento usado. Aqui no caso a gente tem uma esponja embebida em álcool, né, no primeiro momento, e depois para refinar um pouco melhor essa limpeza, um microbrush, né, também embebido em álcool, antes de fazer aí uma irrigação. O vedamento da embocadura feito com um material provisório ali do tipo Cotosol, né, simplesmente só na embocadura,
e um refinamento de limpeza também da cavidade, aí, se necessário, depois do cotosol, no retoque. Essa limpeza da dentina é muitíssimo importante antes de você finalizar o selamento coronário aí, né, de acordo com o que você vai se propor. A recomendação é sempre vedar isso daí com resina composta, então fazer um bom protocolo de adesão, né, um condicionamento aí, no caso, um condicionamento total em esmalte, e a dentina foi realizada a hibridização com adesivo autocondicionante, né, o sistema Clearfield SE Bond, né, aplicado também de maneira adequada, de maneira correta, para daí sim, né, você poder realizar a fotopolimerização e depois o vedamento com resina. Nesse primeiro momento, né, uma resina flow ali mais em câmara pulpar, depois você pode, né, usar outro material, outra resina da sua escolha. Aqui no caso, o vedamento aí como exemplo, né, foi feito todo com resina tipo flow mesmo, só para a gente mostrar esse dente aí que está realmente finalizado, de acordo, todo preparado, todo preenchido, tratamento adequado. Agora é só das orientações para o paciente.